Saúde a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem que hoje nós vamos meditar se encontra em Salmo de número 121, com a palavra do Senhor vai nos afirmar: Elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Vou intitular o título dessa mensagem aqui: O meu socorro vem de Deus. Nós sabemos que, como ser humano, não conseguimos viver sem o socorro, principalmente o socorro que vem da parte de Deus. Seja uma pessoa, ela de uma classe mais humilde ou de uma classe mais elevada. Cada um de nós, um dia na nossa vida, já clamamos ao Senhor, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, por um socorro várias vezes. Até mesmo aqueles que tinham a mente mais brilhante, por exemplo, Charles Darwin, que foi o mentor da criação, da evolução, no final de sua vida, já agonizando, ele clamou: Deus meu, Deus meu. Quando nós passamos por situações difíceis na nossa vida, quando perdemos um ente querido, ou quando nós mesmos passamos a ser desenganados, por exemplo, pela medicina, nós pedimos socorro ao Senhor. Mas vamos ver que até aqueles que viviam uma vida piamente, uma vida na presença do Senhor, clamavam por socorro. Por exemplo, a gente vai ver Elias. Elias, quando ele estava fugindo de Jezabel, que no caso ele derrotou ali os profetas de Baal, Jezabel queria matar. E ele chegou até a falar: as minhas palavras, Senhor, basta. Ele almejou a morte. Ali foi um grito de socorro que ele teve para com Deus. E nós vivemos no meio de uma sociedade onde há perigos. Nós vamos e voltamos para o trabalho, mas nós precisamos do socorro e no caso, da proteção do nosso Deus. Principalmente numa sociedade caótica como nós vivemos, nós necessitamos da ajuda do Senhor. E há perigos também na área espiritual, que nós precisamos deste socorro do nosso Deus. Mas o interessante aqui do salmista, a primeira lição que nós vamos aprender
que o socorro do salmista ele vinha do Senhor. Esse salmo é um cântico dos degraus, aonde não aparece o autor, mas conforme vários teólogos estudiosos, este salmo é atribuído a Davi. O mesmo salmista que vai falar no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta, é o mesmo salmista que vai clamar ao Senhor, mas ele reconhece que o seu socorro vem do Senhor. No entanto, existiam pessoas que esperavam seu socorro naquela época em Baal, um Deus com letra minúscula, até mesmo em uma liderança política. E ainda hoje nós ainda vemos que os seres humanos esperam seu socorro de um líder político, de um governador, de um prefeito, ou até mesmo de um presidente. Mas ele vai falar, elevarei os meus olhos para os montes. Ele vai perguntar, de onde vem meu socorro? Ele vai responder, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele confiava no Senhor. Assim como o salmista, ele confiou no Senhor, nós devemos confiar nesse Deus grandioso que fez os céus e a terra. É por isso que em Salmos, capítulo 20, versículo 7, vai falar, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Quantas pessoas hoje confiam nas suas riquezas, nos seus estatutos, nos seus prestígios, em vez de confiar em Deus. É por isso que a palavra do Senhor, ela vai nos afirmar e nos ensinar que maldito do homem que confia no homem, mas bendito do homem que confia em Deus, que põe a sua confiança em Deus. O interessante, o salmista Davi, como rei, que tinha todo o prestígio, mas ele depositava a sua confiança em Deus. Então, o que nós aprendemos que aquele que prestou socorro ao salmista prestou um favor, porém, ele não ficou devendo nada a ele. Diferente de outros deuses que as pessoas barganham, conforme a gente já estudou, ou teologia, por exemplo, na Inquisição Papal, eram vendidas as indulgências para perdão de pecados. E eles ficavam devendo, porque as pessoas pagavam aquilo que o homem não poderia fazer. Porque quem tem poder de perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, é o Senhor Jesus Cristo, que é o intermediador entre Deus e os homens. É o nosso Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por isso, Jesus, ele está à destra de Deus, intercedendo por nós. Então, a gente vê que, no caso, Deus prestou um socorro ao salmista, porém, o salmista não ficou devendo nada ao Senhor e nem o Senhor ficou devendo nada a ele. O que é que o Senhor requer de mim e de você? Que nós andamos em amor, em
obediência. Porque o Senhor, Ele prestou um grande favor para conosco. Jesus Cristo, dando a sua vida ali na cruz do Calvário. O João 3,16 vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha ter a vida eterna. Porque nenhum recurso humano pode comprar a alma de alguém. E a palavra do Senhor vai falar que o salário do pecado é a morte. Porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então a salvação é um dom gratuito que o Senhor, Ele nos oferece. E o que é preciso para eu alcançar essa salvação? Crer no Senhor Jesus Cristo. Será salvo. Tu e a tua casa. Talvez uma resposta tão grotesca para este salmo e uma história que tinha uma senhora cristã crente na Bahia, semi-analfabeta. Ela morava sozinha. Naquelas épocas, muito antigamente, alguém morava sozinho, tinha um cachorro, vários cachorros, né? E ali era o seu guarda, seu vigia, seu sentinela, que guardava a área, a casa. E alguém perguntava para ela como é que ela tinha coragem de morar sozinha. E ela, com a resposta tão grotesca, ela chegou a falar: Deus é o meu cachorro. Que ela quis dizer que Deus era que vigiava ali a sua casa, a residência, assim como um cachorro vigiava. Mas algo tão grotesco. Então, mesmo na sua simplicidade, na sua humildade, eu creio que o Senhor olhava para ela e ele chegaria a falar: eu não sou seu cachorro, mas eu sou o leão da tribo de Judá. Por isso nós podemos contar com ele. O Senhor Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá, que nos socorre nos momentos mais difíceis da nossa vida. Então, que tipo de socorro eu posso esperar no Senhor? Ele fala de ofertas de proteção que ele nos oferece. Em primeiro lugar, proteção no caminho. Vamos observar o versículo 3. Não deixará vacilar o teu pé. A parte A. Então, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então ele vai falar: não deixará vacilar o teu pé. Muitos têm superstição: hoje eu levantei com o pé esquerdo, hoje eu levantei com o pé direito. Mas aqueles que confiam no Senhor, ele já levanta com o seu pé na presença de Deus. Ele já levanta invocando o nome do Senhor, já orando, já agradecendo, observando a natureza e, no caso, aquele que Deus criou, tudo manifesta a glória de Deus. Quando nós já levantamos cedo, vemos uns pássaros cantando, nós até mesmo lembramos que aquelas pequenas criaturas estão louvando ao Senhor. Então, já levante com o pé em Deus, com o pé na presença de Deus, convide o Senhor, fale: Senhor, esteja comigo a partir de agora. Levantei, mas Senhor, esteja comigo o dia todo, onde estiver, que as tuas mãos estejam estendidas sobre a minha vida. Em segundo lugar, aqui, o Senhor, ele nos oferece uma proteção psicológica. Vamos ver no versículo 7. O Senhor te guardará de todo mal
guardará a tua alma, que o Senhor preocupa com a nossa alma. O que é que nós vemos nos dias de hoje? Pessoas, elas estão perdendo a sua alma, não tem mais sensibilidade de amar o seu próximo, nem ela mesma. Estão sem sentimentos. Quantas pessoas já perderam o prazer de viver, que no caso bateu a tristeza, a depressão, nem ela mesma ela consegue se enxergar como um filho, uma filha amada por Deus. Mas quando nós sentimos o amor, a proteção, a nossa mente, proteção para a nossa alma, que o Senhor Ele nos favorece, nós sentimos amados por Deus. Esse amor é tão grande que ele nos constrange. Então, em terceiro lugar, aqui que o Senhor ele vai proporcionar que é proteção nos negócios, nos empreendimentos. Vamos ver aqui o versículo número 8. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Então, o salmista Davi, nos livros de Samuel, ele sempre pedia a Deus e orava que o Senhor fosse com as suas entradas e com as suas saídas. Vejamos em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 14. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Então, aqui o Senhor era com Davi, quando Davi ele almejava ganhar novos territórios, novas conquistas. E o Senhor, nos meus e nos seus negócios, o Senhor, ele quer ser o nosso sócio. O Senhor, ele quer ser o nosso parceiro na nossa jornada de empreendimentos. Mas nós devemos lembrar de abrir as mãos para o reino de Deus. Honrar ao Senhor com as primícias do nosso trabalho. Porque tem pessoas que elas só pensam no seu umbigo. Quando a igreja local já fala de dízimo ou oferta, porque quem dizima e oferta na casa de Deus é um ato de louvor, é um ato de amor. Porque quando o povo de Israel eles foram libertos do Egito, o Senhor, ali através de Moisés, quando já era para se construir o tabernáculo, ele pediu ofertas ao povo, ofertas de ouro, ofertas de prata. Quando Salomão também ele foi construir o templo, ele pediu ofertas ao povo. E o povo ele saiu do Egito. Então aquele que não abre a mão para a obra de Deus, ele ainda está com seu coração preso no Egito, que é a avareza. Tem pessoas que estão congregando, ou até nasce mesmo no Evangelho, mas para ofertar na casa do Senhor é um sacrifício.
Porteiro, ali quando vai passando, passar para recolher as ofertas, geralmente ele nem passa naquela pessoa que ela nunca abre a mão. Às vezes no dia que ela dá uma oferta, o porteiro que é o diácono, aquele que vai recolher as ofertas, ele até mesmo fica abismado, espantado. Vai até pensar, será se essa pessoa fez um voto com Deus, ou até mesmo para barganhar? Mas a segunda questão, por que eu posso investir tudo em Deus? Hoje nós vivemos num mundo cheio de tecnologias. Hoje tudo é pela tecla do computador, pelo touchscreen do celular para nós resolvermos as nossas transações, mas o sistema financeiro, até mesmo as bolsas de valores, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Os que investem nos seus negócios, seja na bolsa de valores, aqui, por exemplo, a do Brasil, ou Nova York, de qualquer um, mas uma hora ela pode estar lá embaixo. Quantas pessoas já perderam os seus recursos? Hoje nós vemos, então, ouvimos falar na época do Collor de Mello, quantas pessoas tinham seus dinheiros na poupança, dormiram com seu dinheiro na poupança e acordaram sem nada. Dormiram ricos e acordaram pobres. Mas nós devemos investir tudo no Senhor, porque primeiro, porque você está lidando com alguém que não fecha os seus olhos, não vê o Senhor, não dorme. Não vê no versículo 4, eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor não dorme. Assim como ele vai falar no livro de Hebreus, que o Senhor Jesus, ele sempre está intercedendo pelos seus. Vamos ver em Hebreus, capítulo 7, versículo 24 e 25. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo para sempre para interceder por eles. Então, o Senhor Jesus, ele pode também nos salvar, aqueles que se chegam a Deus, e intercede também por nós, dia e noite, porque o Senhor, ele não dorme e também nunca se atrasa, ele sempre chega no momento certo. A gente vai ver que até o anjo mesmo, ele pode se atrasar. A gente vai ver que no relato de Daniel, quando o anjo Gabriel veio ali entregar seu recado, Daniel estava orando 21 dias, ali já magro, de jejuar. Ele pediu ajuda a Miguel, porque vai falar que o príncipe da Pérsia, o demônio ali, estava impedindo. Miguel teve que vir batalhar e dar aquelas boas notícias para Daniel. Falar que ele era muito amado e que Deus ali havia ouvido a sua oração. Então nós servimos a um Deus único, que o dia e a noite são a mesma coisa para ele. Então, agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus na minha e na sua causa, quem é que vai impedir? O que nós precisamos é confiar em Deus. É entregar todo o nosso ser, nosso coração,
a nossa alma, o nosso espírito e descansar no Senhor. Então, a segunda razão para servirmos ao Senhor, porque Ele é um Deus próximo. Vamos ver aqui no versículo 5. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. Então aqui o salmista está falando que o Senhor é quem guarda. Então a sombra, ela está bem próximo de nós. E assim vai comparar que o Senhor é a tua sombra e é o Senhor a tua sombra, a tua direita. Nós vamos ver um dos exemplos mais lindos da Bíblia, ali o ladrão da cruz. No caso, tinham dois ladrões, um à direita, outro à esquerda, e Jesus no centro. Um falou, blasfemou, se Jesus fosse o Filho de Deus, que ele salvasse eles e salvasse também a si mesmo. Só que um deles, ali na agonia, ele viu e reconheceu Jesus como o seu Senhor, como o seu Salvador. Ele chegou a falar para ele que quando Jesus estivesse no paraíso, que lembrasse também dele. Vai ver que foi a oração mais rápida e mais simples e até mais eficaz. Então ele vai falar: lembra de mim quando estiveres no teu reino. E o Senhor mesmo falou naquele dia que ele estaria com o Senhor, estaria no reino de Deus. Então ele reconheceu ali que Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus comigo, é o Deus com você em todas as jornadas. Nenhum teólogo teve uma revelação tão profunda quanto teve aquele ladrão da cruz. É como se ele estivesse fechando os olhos e abrindo e reconhecendo: Deus está aqui, perto de mim, para me salvar. Por isso que ele clamou: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E como o Senhor, ele garantiu ali a sua salvação, no último instante, um dos ladrões foi salvo. Então, terceira razão para servirmos a esse Deus que te guarda, porque ele controla todo o universo. Vamos ver aqui no versículo 6. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Porque o Senhor, ele controla todo o cosmos, toda a atmosfera. A Bíblia vai falar que o Senhor conta as estrelas e chama cada uma delas pelo seu nome. Salmo 147, versículo de número 4. Nós vamos ver que quando Josué orou, o sol parou. Nós vamos ver que quando os discípulos estavam ali atormentados com aquela tempestade no barco, o Senhor Jesus vai falar para o vento acalmar, para aquietar-se. Então, todo esse espaço cosmo-sideral, o Senhor controla tudo. É Ele que abre as comportas do céu, é Ele que fecha as comportas do céu para chover. E o Senhor não perdeu o controle, não perdeu o controle da minha e da sua vida. Nós é que perdemos o controle, perdemos o controle nos negócios, perdemos o controle na área sentimental,
Perdemos o controle em várias situações da nossa vida. Quantas pessoas, nós muitas vezes perdemos o controle da situação no meio da família, da parentela, mas o Senhor, Ele não perdeu o controle. Jamais fugiu do controle do Senhor. Basta nós confiarmos e entregar que aonde nossos pés, aonde as nossas mãos não podem alcançar, as mãos do Senhor poderoso que fez os céus e a terra, Ele pode fazer coisas grandes, coisas tremendas. Porque o Senhor é fiel para fazer muito mais daquilo que nós pensamos, almejamos ou imaginamos. O nosso Deus é um Deus de surpresa. E a cada dia o Senhor, Ele nos surpreende. Com a sua grandeza, com o seu amor, com a sua graça, com a sua compaixão, com a sua misericórdia. Porque o fato de nós não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Em terceiro, como é que eu posso tomar posse de tudo isso? Em primeiro lugar, eu posso tomar posse de tudo isso quando eu olho para a direção certa. Vamos ver a parte A do versículo 1. Ele fala: eleva os meus olhos para os montes. Agora B. De onde vem o meu socorro? Então, o salmista, no meio do vale, no meio da situação difícil, caótica que ele estava passando por aquele momento, se sentindo tão pequeno, ele eleva os seus olhos para os montes. Então, o salmista era positivo, ele estava olhando para cima, não para baixo. Porque tem pessoas que só olham o lado negativo da situação. Pessoas crentes, cristãs, que tudo na vida, na família, nos negócios, nos seus empreendimentos, em todas as áreas só vê o lado negativo. Das vezes, exalta mais o inimigo na nossa alma, que é o Satanás, do que a Deus. Reclama, diz, o diabo entrou na família, o diabo fez isso, fez aquilo. Mas nós devemos ser como o salmista, elevar os nossos olhos para cima, porque a nossa redenção, ela vem de cima, ela vem do Senhor. Em segundo lugar, para tomarmos posse da providência divina para nossas vidas, é preciso ter o sentimento certo. Vamos ver no versículo 2. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aqui é um sentimento da alma com a esperança. Há uma certeza, há um sentimento de certeza. Ele vai falar: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Assim como Josué falou, se para o povo, se o povo quisesse seguir a outros deuses, condemnou-se e seguiriam. Mas Josué vai afirmar: eu, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É como se o salmista estivesse aqui afirmando: não sei o socorro de vocês, mas o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Sentimento da alma com a esperança, com a certeza. E quando nós temos a nossa certeza, que é depositando e colocando a nossa fé no Senhor, o Senhor, Ele é fiel para agir nas nossas causas. Que a Bíblia vai falar
Sem fé é impossível agradar a Deus. Em terceiro lugar, para tomarmos posse de tudo isso, é preciso entender a hora de Deus para mim. Vamos ver aqui no versículo 8. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então, qual é o tempo de Deus para mim? Quando é que começa? Quando é que termina? Porque tem pessoas que situam a sua vida no passado, olha muito para o passado, vai ver e diz, aquela época, quanto Deus me abençoava, tanto que eu orava, o tanto que eu jejuava, começa a olhar até aquelas fotos, já até mesmo amareladas, e vai lembrar e vai falar, naquela época, nós tomávamos até o nosso chá na presença de Deus, tudo é maravilha. Tem pessoas que, resumindo, é igual um museu, só velho de passado. E tem pessoas que situam a sua vida muito no futuro, que nós vemos ver somente quando a maioria das igrejas evangélicas, ou quase todas, ou todas, quando tem o culto da virada, quantas promessas nós fazemos para o Senhor? Este ano vai ser o ano da virada, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou jejuar mais, eu vou consagrar mais, eu vou evangelizar mais. E chega janeiro, fevereiro, chega março, o ano velho e ali igual fogo de palha, não passa daqui. Mas o interessante é que o salmista vai falar que o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Que ele vai entender que a hora de Deus para ele começa agora. A hora de Deus para mim, para você, começa agora. Porque o Senhor, ele vai falar na carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 3, que o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Por isso o Senhor, ele não dorme. E o tempo certo para mim, para você, quando começa ou quando termina, ele começa agora e não tem fim, eternamente. Para os santos, para o salvo, o tempo de Deus, ele está comigo agora e ele vai estar comigo eternamente. Então, para finalizarmos com esse salmo do Cântico dos Degraus, um salmo lindo, poético, um cântico, vamos mencionar aqui. Eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então, bendito e louvado seja o nome do Senhor para sempre.